Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele tem dado aos seus filhos de estarmos sempre na sua maravilhosa presença, buscando no Senhor a condução do seu maravilhoso Espírito Santo. Isso é de sobremodo excelente quando nós atentamos para o que a palavra de Deus ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos orienta. A palavra de Deus ela nos corrige, a palavra de Deus ela nos habilita e a palavra de Deus ela nos santifica, porque quando nós analisamos esta palavra dentro do seu contexto, esta palavra ela tem poder para transformar a vida do homem. E é importante que na palavra de Deus o Senhor ele está dando instruções para que nós venhamos colocar em prática o que nós temos ouvido do Senhor, o que nós temos aprendido do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 20. Mas essa história ela começa no versículo 14. O Senhor diz no versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. É importante que o Senhor escreve uma carta para a igreja de Laodiceia. É importante também observarmos que o Senhor está instruindo uma igreja que deixou de praticar a sua palavra, de observar os seus princípios, deixou de está priorizando na sua vida aquilo que de melhor e mais importante ela poderia colocar em evidência, que era guardar a palavra do Senhor, que era zelar pela sua palavra, pelos seus princípios, que eles não viessem cair de forma nenhuma no acomodismo, naquilo que chamamos de ortodoxia. Mas é importante que o Senhor, no versículo 14, ele começa trazendo instruções ao anjo da igreja em Laodiceia. Escreve: Estas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É importante que ele está dizendo, quem está escrevendo estas palavras é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Ele está dizendo que é o princípio da criação de Deus. No versículo de número 2 ele diz: Conheço as tuas obras. É importante observarmos que o Senhor, tudo o que acontece em cima no céu e debaixo do céu, em cima na terra, o Senhor conhece. O Senhor, ele é onipresente. A Bíblia diz que ele é onipotente. A Bíblia, ela vai nos mostrar que o Senhor, todas as coisas estão patentes aos seus olhos. O salmista, ele já declara isto. Ele diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra, procurando os santos, os salvos, os escolhidos. E João, quando escreve esta carta, endereçada a esta igreja,
ele faz menção que o Senhor conhece todas as atividades daquela igreja, como ele conhece a vida de cada uma daquelas pessoas. E o Senhor está declarando que sabem do que eles fazem. O Senhor conhece a vida, o comportamento, as atitudes de cada uma daquelas pessoas. É importante nós observarmos que o Senhor, ele está nos dizendo que ele conhece toda a nossa vida. Não adianta tentarmos fazer algo em oculto, porque o Senhor, ele sabe. Ele sabe do que fazemos de bom, mas ele também sabe do que se faz de errado. E aquilo que se faz de errado também está patentes aos olhos do Senhor e está sujeito a penalidades, está sujeito a uma intervenção de Deus para uma correção, para uma reprovação, para uma disciplina. É importante você ter isso em mente, que a própria palavra de Deus diz que com Deus não se brinca e de Deus não se zomba, porque o Senhor conhece o coração do homem, o Senhor conhece a vida pregressa de cada pessoa. Se falarmos mal uns dos outros, o Senhor sabe. O Senhor sabe das práticas daquela igreja. O Senhor declara aqui dizendo: conheço as tuas obras. E ele começa a falar de algumas, que nem és frios e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. O Senhor está dizendo: eu conheço o estado de vocês. Eu conheço como vocês têm agido, se comportado, como vocês têm levado uma vida como cristãos. Vocês não são frios e nem quentes. O Senhor está dizendo para eles: vocês permitiram que caíram na ortodoxia. Vocês deixaram ser conduzidos e se levar por um formalismo, por um evangelho que não exige de vocês santidade, mudança, renúncia. Vocês se deixaram levar pelo formalismo e acham que vida cristã é só isso. Porque o grande problema é que quando não se permite que o mundanismo entra pela porta da frente, ela começa a entrar pelas portas do fundo. E as pessoas começam a achar que tudo isso é normal. As pessoas começam a encarar um evangelho barateado e achar que o Senhor ele vai concordar com todo tipo de prática. E as pessoas caem nesse formalismo e elas começam a usar argumentos para tentarem se firmar em uma graça que não leva eles a uma mudança de vida. E o Senhor está dizendo: eu conheço as obras de vocês e elas não são frias e nem quentes. Vocês caíram na ortodoxia, vocês vivem em um formalismo religioso e acham que isso é vida cristã, quando na verdade não é. Vocês estão procurando subterfúgios, argumentos para afirmar a fé de vocês, enquanto vocês não estão se preocupando com aquilo que tem valor, com aquilo que de fato pode mudar a vida de vocês. Vocês têm desprezado o mais importante. O coração de vocês não arde mais por um avivamento. Vocês não anseiam mais por um culto avivado de louvor, cuja presença do Deus verdadeiro, invisível, sobrenatural, ele possa estar presente, porque não é a presença que vocês anseiam, não é a presença de Deus que vocês estão buscando.
em primeiro lugar. E o Senhor traz isso para a igreja. O Senhor escreve esta carta para adverti-los do risco, do perigo que eles estão correndo em não obedecer a palavra do Senhor. No verso de número 17, o Senhor faz uma outra declaração. Pois dizeis, estou rico e abastecidos e não preciso de coisa alguma. Não sabeis, tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Faziam declarações de que eram ricos, que eles eram abastecidos, que eles estavam agora, não tinham mais falta de coisa alguma. Mas o Senhor declara que eles agora são pessoas desprovidas de graça, porque se tornaram cegos, fecharam os olhos para aquilo que era de mais importante. O mais importante na vida do cristão em uma igreja é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo, é o ardor no coração por vidas, por almas, pessoas que estão perecendo e indo para o inferno sem Deus, sem salvação, e isso não move, não comove, isso não mexe mais, não preocupa muitas pessoas. Perderam a visão do reino e a importância que uma alma tem para o Senhor Jesus. Como eu disse no início, eles estavam simplesmente basilados em uma ortodoxia, em um formalismo religioso, padronizado dentro de um conceito. E o Senhor está dizendo, você pode até conhecer teologia, mas se você não conhecer a essência do Evangelho, que move o seu coração e que nele arde por vidas, por alma, que anseia pela presença de Deus, você caiu no formalismo religioso. E não venha com argumentos, com argumentações, com palavras até bonitas, mas se esta palavra não te responsabiliza e ela não te compromete mais com Cristo, para você se achegar a Ele e zelar por aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos, você pode até estar rico financeiramente, mas espiritualmente diz que vocês estão miseráveis, pobres, cegos e nus, porque vocês não têm o que oferecer. Vocês não têm palavras que possam mudar e moldar a vida de uma pessoa. Vocês caíram em um formalismo religioso e abandonaram aquilo que é de mais importante, que é trazer as pessoas ao arrependimento através de uma mensagem genuinamente bíblica. Mas esse ardor tem que partir primeiro do meu coração. O primeiro encontro tem que ser meu com Deus, para que eu tenha condições de levar outras pessoas a Cristo. É saber que está sobre você uma responsabilidade. E o Senhor está dizendo que aqueles irmãos daquela igreja, daquela comunidade, eles abandonaram o que era mais importante. Eles abandonaram aquilo que verdadeiramente era prioridade. Estavam em busca de uma satisfação pessoal, de uma realização pessoal, mas abriram mão daquilo que preenchia realmente o coração deles para um viver santo na presença de Deus. É por isso que o Senhor diz, olha, vocês estão ricos, pois dizeis, estou ricos e abastados, não preciso de coisa alguma.
Não sabeis que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Você pode ter mansões, mas quando se despreza aquilo que é mais importante, que é a palavra, que são as vidas, que é se importar com milhões de pessoas que estão partindo todos os dias, sem salvação, sem Jesus, sem Cristo. Pessoas que não tiveram a oportunidade de um encontro com Cristo porque você deixou de fazer a sua parte. E bate no peito e traz argumentações, achando que eu sou um cristão realizado, mas em quê? Um cristão que não faz a vontade. Não estou julgando, a palavra que está confrontando. As pessoas que se preocupam mais com o seu bem-estar, com realizações pessoais, do que se importar com aquilo que o Senhor colocou nas mãos deles, do que com pessoas, do que com a pregação do Evangelho. Diz-nos uma história que um pastor australiano, ele diz que no seu coração arde por vidas, quando ele sabe que uma vida ela vai ser ceifada. Ele diz que o seu coração dói porque aquela pessoa não encontrou Jesus. E esse pastor ele diz que na Austrália, tráfico de droga, pessoas que é pego traficando, a pena lá é pena de morte. Mas ele, com a sua vocação por vida, o amor por vidas, ele evangelizou um dos maiores traficantes no presídio. E aquele homem, no dia que foi ser fuzilado, junto com seus companheiros ali no paredão, de frente daqueles fuzis, ele agarrado nas mãos dos seus companheiros, dizendo: nós firmamos um compromisso com Cristo, está todo mundo seguro. E ele diz: estamos seguros. Ele diz: pois dentro de poucos segundos nós estaremos ao lado do nosso Senhor. E começaram a cantar um hino da vitória. E aqueles algozes que estavam ali para fuzilar aqueles homens, eles choravam, porque eles sabiam que eles iam fuzilar agora santos, anjos, homens que ardiam no seu coração um amor verdadeiro por Cristo. Mas aquelas pessoas conheceram a Jesus por causa de um pastor que ardia no seu coração por vidas, por almas. Se no seu coração não arde mais por vidas, por almas, pelo Evangelho, levar essa mensagem a pessoas, está na hora de você aceitar Jesus de novo e clamar para que Cristo venha transformar a sua vida. Porque o Senhor nos chamou para ganhar vidas, para pregar o Evangelho, para discipular. A ordem de Jesus é: ide e fazei missões, ide e pregai, ide e fazei discípulos. A pessoa passa um ano inteiro e não ganha uma alma, não discipula uma pessoa e bate no peito e diz que é liberta em Jesus. Precisa se converter. Precisa aceitar Jesus de novo, porque não teve um encontro pessoal com Cristo. A palavra é dura, mas é o Senhor que está dizendo: vocês são ricos e vocês não têm mais falta de nada. Vocês são realizados financeiramente, mas espiritualmente vocês são pobres. Vocês são infelizes. Vocês abandonaram a sã doutrina. Vocês deixaram que o formalismo entrasse pela porta da igreja e vocês aceitam o pecado dentro dela. Vocês não denunciam o pecado, vocês não comprometem com uma mensagem que transforma, que muda, que leva o cristão a uma convenção verdadeira, à santidade. Essa mensagem ela tem sumido dos púlpitos porque tem muita gente que não pode mais pregar dessa forma, porque a sua vida está uma bagunça. Compromete ele quando se prega essas palavras.
quando prega uma mensagem que exige que esse homem se arrependa, que leva um homem a uma santidade verdadeira diante de Cristo. Muita gente não se fala mais disso, porque isso compromete e responsabiliza eles. Não se sente mais na condição de pregar, não se sente mais na condição de falar que uma pessoa está conduzindo ou sendo conduzida de forma errada. Vocês estão ricos, abastecidos e de falta não tem falta de nada. Mas o Senhor está dizendo: vocês são pobres. Vocês estão nus, vocês estão cegos, porque vocês não olham, não abrem os olhos para a verdadeira mensagem, uma mensagem bíblica e cristocêntrica, porque o Evangelho tira o homem da zona de conforto. O Evangelho, ele nos responsabiliza e ele nos compromete mais e mais. É por isso que se prega tanto cerca de bênção, se fala tanto de vitória, mas não se prega a respeito de arrependimento. Não se fala mais de pecado. Não fala mais, não se prega para renunciar uma vida barata, sem compromisso. Não se prega mais isso. As pessoas estão se omitindo a pregar, porque isso também responsabiliza eles. Olha o que o Senhor diz no verso 18 desta carta: aconselho-te que de mim compraste ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez, colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Olha o que é que o Senhor está dizendo. Ele está falando: aconselho de que de mim compraste ouro refinado. Eu vejo nessa palavra o Senhor convidando esta igreja para um avivamento, convidando esta igreja para uma mudança de vida, convidando esse povo para experimentar um verdadeiro avivamento promovido pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. E ele está falando outra coisa importante aqui. Ele diz assim: a fim de que não seja. Ele diz que as suas vestiduras brancas para se vestires, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez. E aí ele fala uma outra coisa importante aqui. Ele mostra algo aqui. Ele fala assim: e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Abra os seus olhos para a realidade do Evangelho. Não usa a graça de Deus para sustentar os teus argumentos ou para sustentar as tuas deficiências e dizer que a graça de Deus, ela te basta e você vive de forma desordenada e desorganizada. A graça de Deus é um favor imerecido, mas o Senhor está recomendando esta igreja que ela venha verdadeiramente buscar o que é importante para a sua vida. Primeiro, prove de um verdadeiro avivamento nas suas vidas. Comece a valorizar aquilo que é importante. Anseie por uma mudança. Busque aquilo que faz sentido para a tua vida, uma vida cristã, uma vida de renúncia, uma vida de compromisso com Deus. Abra os teus olhos espirituais para que você veja, para que você contemple, para que você possa realmente ver com clareza o propósito, o chamado de Deus para a sua vida, para que você, na verdade, venha desfrutar, ver a grandiosidade
do propósito de Deus na sua vida. Que você possa se vestir de vestes brancas. Que você possa se encontrar habilitado para que o propósito de Deus se cumpra. Para que você tenha condições de pregar, de evangelizar, de ensinar, de discipular vidas. Olha o que o Senhor diz no verso 19. Eu repreendo e disciplino quanto amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Se zeloso e arrepende-te. Olha, o Senhor está dizendo, sou eu que repreendo. É o Senhor que está dizendo, como um pai amoroso, eu repreendo. Eu que puno. A punição é um exercício da misericórdia, do amor de Deus. Ele pune, mas no exercício da punição, ele não perde a sua graça. Não é uma punição para uma condenação, mas é uma correção. Na punição, ele também não esquece do exercício da sua graça, do seu amor e da sua bondade, como um pai amoroso. Ele pune, ele corrige. E aí ele diz no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. É importante esse versículo, porque de todos esses aconselhamentos, correções, instruções que ele está nos dando, mostrando as nossas deficiências, o mornismo, o formalismo, essa ortodoxia, ele está dizendo agora, eu corrijo, eu puno todo aquele a quem eu amo, mas eu faço um convite, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. O Senhor está nos fazendo um convite hoje para uma mudança de vida, para parar da onde você perdeu uma visão da graça, do propósito, aonde você deixou de olhar para Cristo e começou a olhar para si mesmo, e o tempo foi passando e você foi perdendo o foco, foi perdendo a visão. Ele está dizendo hoje para mim e para você, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. O Senhor está na porta de uma igreja que fechou as portas para Ele, que deixou de zelar pela pureza, que abriu mão da sã doutrina, que não denunciou mais o pecado, que se afogou em um formalismo religioso, se apoderou de dogmas, de uma ortodoxia que não permitia que esse homem visse a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Se firmou dentro daquele formalismo religioso e não conseguiu, não anseiou mais por uma entrega, por uma busca, por um mergulhar para uma transformação de vida. O Evangelho é o Evangelho que transforma. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho de Deus, ele transforma. O Evangelho de Deus, ele salva, ele liberta. É por isso que Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato.
se alguém ouvir a minha voz, se tiver alguém aí do lado de dentro que ainda tem sede de Deus, que ainda quer mudança, que ainda quer recomeçar, que ainda quer voltar, que o seu coração ainda tem um lugar para mim, que ainda quer seguir os meus princípios, submeter ao meu senhorio. Se alguém tiver aí do lado de dentro e abrir a porta, eu vou entrar. E é lindo que quando o Senhor diz que entra, Ele vai ceiar com Ele. E essa pessoa terá a oportunidade de ceiar com Cristo. Querido, essa é uma palavra de advertência, de instrução, de reflexão. Pense sobre isso. Aonde foi que você parou e onde foi que você deixou de buscar a Deus? Busque Ele na oração, na palavra. Peça para que Deus se revele a você. Ele vai fazer isso. Eu quero fazer um convite para você. Sou o pastor Antônio Alencar, da Assembleia de Deus Luz do Mundo, pastoreado pelo nosso pastor presidente, pastor Roberto Alencar, nosso vice-presidente, pastor Aldenon Assis Leite, presidente do Campo Imperatriz. Eu quero convidar você para se inscrever no canal Ministério Luz do Mundo. Você que é membro da página Assembleia de Deus Luz do Mundo, você também que é membro do grupo Luz do Mundo, inscreva no canal e eu estarei orando pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família. A Assembleia de Deus Luz do Mundo, como nosso pastor presidente sempre diz, ela é a família Luz do Mundo. Estamos sempre ajudando, acolhendo pessoas e orando por elas para que Deus possa abençoar de forma poderosa. E graças a Deus, as nossas orações ela tem surtido efeito e as pessoas têm dado testemunho daquilo que Deus tem feito nas suas vidas. Por isso, não deixe de visitar a nossa página, também o canal, como também o grupo. Veja o que Deus tem feito na vida desta igreja e chegou até você também as bênçãos de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus.